Na hora que você está estudando, sabe qual é o local do celular? É do outro lado da casa. Então, se você está estudando no seu quartinho e o cômodo mais distante do seu quartinho é a cozinha, o lugar do celular é na cozinha. De preferência desligado, com certeza. Não é em modo avião, é desligado. E de preferência dentro de uma gaveta. Porque o que acontece? Tem umas pesquisas mostrando que o fato... Eu posso desligar o celular e deixar ele aqui do lado. Isso afeta a minha capacidade de concentração. Porque de vez em quando eu vou olhar para cá, eu tô aqui, eu tenho um caderno aqui do lado. Aí eu vou olhar para pegar o caderno e eu vejo o celular. E tem tantas coisas, né? A maldição da notificação. Então, o WhatsApp tem notificação, o Instagram tem notificação, o Facebook tem notificação, tudo que é joguinho, né? Chamando porque tá acabando a comida do bichinho e não sei o que e tal. Então, o que acontece? O nosso cérebro já criou uma associação de, de se ligar no celular. Então, quando eu vejo o celular, começa a ligar um monte de luzinha na minha cabeça. Será que alguém me mandou um WhatsApp? Será que aquela pessoa me respondeu no Instagram? Será que aquela minha foto que eu postei lá daquela comida maravilhosa que eu fiz fez sucesso? Essas coisas todas são ativadas. Então, mesmo que você sabendo que o celular está desligado, mesmo que você tenha se comprometido com você mesmo de ficar 3 horas sem olhar o celular para você estudar, o fato dele estar ali tira a sua concentração, porque você já está viciado. Essa é outra verdade inconveniente. Nem coloquei aqui como verdade inconveniente. Mas você já está viciado. Em menor ou maior grau, todos nós estamos viciados nesse troço aqui. E o vício, ele tem a questão do impulso, né? E toda vez que você vê o celular, desligado ou não desligado, se você vê o celular na mão de alguém, o celular da outra pessoa, esses impulsos, essas compulsões pelo prazer imediato que as notificações trazem, elas são acendidas e aí tiram a tua concentração da tarefa. Tá? Isso já foi medido em pesquisas e realmente quem fica com o celular do lado, mesmo que ele esteja desligado, sem dar nenhuma notificação, tem um desempenho pior do que a pessoa que tira o celular do campo de visão dela, de preferência bem longe. Por que eu digo bem longe? Porque se botar na gavetinha aqui, você fica com uma tentaçãozinha de dar uma olhadinha. Por que eu digo que tem que desligar? Porque você aumenta a fricção, o esforço que você precisa fazer para ir lá e ligar. Então, para você cair em tentação é mais difícil. Você vai ter aquele tempo todo que o celular está ligando, você está pensando assim, mas eu não devia estar ligando esse celular. Então você tem uma chance maior de se controlar ali, ok? Exato. Não é quase uma dependência química, é uma dependência química, só que da química do seu cérebro. Porque quando você tem uma gratificação imediata, que um joinha na sua foto te dá, ou um comentário que alguém fez no seu textão lá do Facebook te dá, o cérebro solta uma injeção de dopamina, que é o que ativa o circuito do prazer. Então, a gente vicia nessa dopamina. Tanto que está na moda aí, em alguns canais, mais estrangeiros, mas está chegando no Brasil, algumas pessoas já estão falando disso, o detox de celular, ou detox das redes sociais. Então a pessoa se propõe a passar um fim de semana, um dia que seja, sem nada eletrônico. Detox eletrônico, alguma coisa assim. Porque o que vai acontecer? Porque a dopamina é igual uma droga mesmo. Quando você tá normalzão assim, qualquer dosezinha te dá um prazer enorme. Depois você vai precisando de cada vez mais. Então por isso que é realmente uma dependência química. Não é que parece, é. Só que não é uma substância que você ingere, é uma substância que o teu próprio cérebro produz. Mas ele vai ficando cada vez menos sensível a níveis cada vez mais altos de dopamina. E a dopamina tem outros efeitos que não são tão bons assim, né? Deixa o nosso corpo, gera ansiedade, tal. Então não é pra a gente estar em êxtase o tempo todo. O nosso corpo não foi feito para isso. Então, esse detox é uma das coisas que as pessoas propõem. Não, vou ficar um final de semana. Algumas pessoas fazem isso. Fim de semana eu não olho o celular. Ou no domingo não olho o celular. Tal. Tem algumas coisas assim. Já existem grupos de ajuda semelhante ao AA, porque é realmente uma coisa dependente. Nos países asiáticos tem muito isso já. É muito forte lá a relação deles com a tecnologia e é muito barato para eles. Então, acredito que isso sejam fatores que
Seria maravilhoso ficar viciado em estudar e com eficiência. Eu sou viciado em ler, por exemplo. Ler, para mim, eu diferencio a leitura do estudo, tá? A leitura eu faço de uma certa maneira, eu estudo de outra maneira. Mas eu tenho um pouco esse vício. Se eu ficar muito tempo sem alimentar o meu cérebro com alguma coisa interessante, eu começo a ficar meio mal-humorada. Então eu tenho um pouco esse vício. Como que você cria esse vício? Com hábito, gente. Então, por exemplo, posso ficar sem ler? Eu não fico sem ler, muito raro. Principalmente agora que a leitura tá na mão, né? No Kindle, no celular, tá ali, tá muito fácil, né? E se você já tem esse hábito, você vai para a leitura, tá? Exatamente, por exemplo, se eu não trabalhasse com redes sociais, se as redes sociais não fossem necessárias para o meu trabalho, por exemplo, para avisar vocês que tem uma aula, para estar aqui no YouTube dando uma aula para vocês, eu usaria muito, mas muito menos redes sociais. Eu sempre soube que esse negócio era complicado e eu fui uma pessoa que teve acesso a essas coisas muito cedo. Antes de existir essas coisas bonitinhas que a gente tem, a gente tinha... Sabe aqueles computadores antigos que você vê em filme antigo, que tem linha de comando, tem as letrinhas, só as letrinhas verdes? Pois é, naquele computador de letrinha verde tinha um programinha que era o Talk, e a gente conversava com as pessoas em tempo real, se você estivesse dentro de uma universidade, né? Porque não tinha ainda internet comercial. Mas como eu estava na universidade justamente quando os computadores começaram a se propagar com mais força dentro das universidades, eu tive acesso a essas coisas muito rápido. Então eu tinha e-mail, a gente queria muito, hoje em dia a gente odeia receber e-mail porque recebe um monte de coisa que não quer, né? Mas a gente ficava louco para receber e-mail, a gente deixava a notificação ligada, e aí quando recebia o e-mail a gente ficava super feliz, né? Porque era uma coisa rara, não era uma coisa que você recebia toda hora. Então a gente já estava começando a viciar na notificação ali, atrapalhava. Você estava ali fazendo um programa, no meu caso, né? Eu trabalhava com programação, eu estava ali, de repente vem aquele, pum, saiu um e-mail. Opa, deixa eu ver o que tem nesse e-mail aqui. Está acontecendo a mesma coisa, tá? E eu percebi esse perigo e tal. Então, por exemplo, o Orkut, que foi a primeira rede social que estourou e que o pessoal ficou louco com aquele negócio no Brasil, eu não sei se vocês têm idade para isso, né? Para terem vivido o Orkut, mas o Orkut foi o que é o Instagram hoje. Né? Todo mundo tinha conta no Orkut, você tinha que estar no Orkut, você achava as pessoas pelo Orkut, não sei o que e tal. E eu entrei no Orkut no finalzinho por insistência muito grande de uma amiga minha. Né? MS-DOS, exatamente. Mas esse Talk não era do MS-DOS, era de um sistema operacional concorrente do MS-DOS, do Unix, que hoje é a base do Linux, né? Que são sistemas operacionais diferentes. Geralmente o Unix e o Linux são usados em servidores, assim, porque são sistemas operacionais mais parrudos, né? O MS-DOS digamos assim, o embrião do Windows, que é o que a maioria das pessoas usa hoje. Infelizmente eu preciso do celular para rotear a internet do meu notebook. Tem algumas situações assim que a gente não tem muito o que fazer. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, nesse EAD da loucura que aconteceu aí esse ano, tinha gente que só tinha o celular como forma de acesso à internet. Aí não tem jeito. O cara tá assistindo aula ali. Foi aquela foto que eu falei ontem do cara assistindo aula e o que estava sendo filmado numa câmera estática era um quadro grande, ou seja, e um professor de costas escrevendo como se ele estivesse na sala de aula. Tá? E o cara só tinha o celular. Ele não tinha uma tela grande para tentar enxergar o que estava sendo escrito. Certo? E aí não tem jeito. O celular, você pode desligar muitas notificações. E eu sugiro que desligue mesmo. Por exemplo, o WhatsApp eu olho uma vez no dia. As pessoas sabem que isso aí, gente, você fala assim, mas as pessoas vão ficar magoadas. Elas ficam magoadas na primeira semana. Você explica para elas, olha, eu não estou olhando o WhatsApp porque eu preciso me concentrar. E elas vão ficar chateadas na primeira semana e depois elas se acostumam. Eu tinha uns amigos, eu não atendo nem telefone. Eu tinha uns amigos no doutorado que eles davam risada de mim e falavam assim, para achar a Ana, você tem que ligar pro marido dela, porque ela não atende telefone. Eu desligo todas as notificações, não vejo o telefone tocar, então eu fico mais concentrada. Mas alguém tem que atender o telefone. Enfim. Pois é, então tem todas essas questões, mas o celular a gente tem que tomar cuidado, tem que ter uma disciplina para trabalhar com ele, né? E quando estiver estudando, se você tiver, não fique inventando desculpa, se você tiver as condições, bota o celular do outro lado da casa, tira ele da sua frente, ok?
porque ele vai atrapalhar. Se você está com muita coisa para estudar, cada minuto conta. Cada vez que você se desconcentra, para você voltar, você perde um tempão. Então, você precisa ser muito eficiente, se você tem muito volume de coisas. Eu tenho uma certa liberdade de estudar no meu ritmo hoje. Não tinha quando eu estava fazendo os cursos formais, né? Graduação, mestrado, doutorado e tal. Eu não tinha essa liberdade, mas hoje eu tenho. Então eu posso me dar o luxo de repente ser distraída pelo celular. Mas para quem precisa de eficiência, que está com muito conteúdo, faculdade jogando coisa em cima, os professores que só sabem fazer EAD mandando PDF com atividade e tal, você tem que se concentrar. E para se concentrar, com o celular não rola, certo? Então tente esconder. Como eu ia falar isso, Júlia. Bota o celular atrás do computador para você pelo menos não ver. Desliga as notificações todas e faz o roteamento, mas bota ele atrás do computador para você não ver, certo? É uma maneira que a Isis pode resolver esse problema. Então procura uma forma de você não ver o celular e de você não ouvir nenhuma notificação. Porque isso vai... E qual é o problema disso? Não é que te tira a atenção na hora. É que o excesso de notificação, ele está diminuindo a nossa capacidade de concentração. Isso já foi medido, a questão da capacidade de concentração, e tem uma coisa ainda mais complicada. Está diminuindo pela primeira vez na história, de uns 3, 4 anos para cá, eu não preciso exatamente a data, mas entre 3 e 5 anos para cá, pela primeira vez na história do mundo ocidental, o QI está caindo, o QI geral da população está caindo. Então a gente teve um aumento enorme, chamava efeito Flynn, um pesquisador chamado Flynn, acho que era Edgar Flynn, ele descobriu que de 10 em 10 anos estava havendo um aumento regular de QI geral da humanidade. Tá? E mesmo você tirando da jogada a questão da escolarização. Porque tem formas de você medir o QI tirando o fator escolarização, que é o fator que afeta, na verdade, a inteligência da pessoa. Mas você consegue medir, por exemplo, a capacidade de raciocínio, a velocidade de raciocínio, capacidade de abstração e tal, tirando da jogada os fatores. É elaborado isso. São testes de QI muito bem feitos. Tá? Não são como aqueles primeiros, que era basicamente um teste de conhecimento. Né? E o Flynn descobriu isso, que estava gradualmente, a cada 10 anos, você tinha um salto considerável de QI, desde ali dos anos 50, que foi mais ou menos quando ele descobriu esse negócio, e foi desde os anos 50, ele descobriu mais ou menos na década de 70. E nos últimos anos aí, o efeito Flynn parou. E meio que coincide com a introdução do celular como uma coisa da popularização do celular, basicamente. Né? E tem a ver com essa coisa da notificação o tempo todo na sua cabeça e você não consegue manter a sua concentração em nenhuma atividade por 10 minutos. Os vídeos ficam te pipocando coisa para você... Você está assistindo um vídeo. Tá? Os meus vídeos têm isso. Eu acabo... Eu também preciso usar o YouTube do jeito que o YouTube tem que ser usado. Então o que acontece? Tem lá um vídeo, você está prestando atenção no negócio, de repente pipoca uma sugestão de outro vídeo. Do lado tem várias outras sugestões. Embaixo, se você está no celular, embaixo, se você clicar em algum lugar, começa a subir várias outras sugestões. É um negócio de maluco. Então as pessoas assistem assim 5 minutos do vídeo aqui, aí 2 minutos de outro lá, sobre outro assunto e tal, e daqui a pouco ela está assistindo, ela começou ali aprendendo a ler melhor, e daqui a pouco ela está vendo vídeo de gatinho, entendeu? A queda do QI, muito provavelmente, ainda não existe uma pesquisa que confirme isso de uma forma cabal, mas existem correlações que já foram identificadas, existe uma grande probabilidade dessa queda de QI, ou seja, do fim do efeito Flynn, ser derivado do uso massivo do celular, que está tirando a nossa capacidade de se concentrar numa coisa só por muito tempo. O hiperlink faz muito isso, né? Quando você está lendo um texto, num livro, você está lendo o texto. A não ser que você saia no Kindle, por exemplo. O Kindle é muito bom por causa disso. Porque você não tem muito como sair dali. Tem até um navegadorzinho, mas é tão ruim.
Aí você tá lendo ali, não tem notificação, não tem não sei o que, não tem nada. Mas se você está lendo um texto com hiperlink, um texto da web normal, um blog, alguma coisa e tal, toda hora tem uma coisinha te chamando. Ah, não, vou ler esse outro texto. Você não termina o texto. Você clica e começa outro. Aí você lê mais 2, 3 parágrafos, clica e começa outro. Lê 2, 3 parágrafos, clica e começa. Esse é o comportamento normal das pessoas. A gente mede isso. Quando a gente conhece o background, quando a gente tem acesso ao que acontece no site, a gente tem acesso a isso. Tá? Nos vídeos a mesma coisa. A gente sabe que a retenção do vídeo vai caindo. Porque as pessoas não aguentam assistir um vídeo de 20 minutos sem se distrair com alguma coisa. Tá? Então, ontem o pessoal já falou do dilema das redes. O dilema das redes, ele toca. Eu não consegui ver, na verdade. Mas eu sei mais ou menos o que ele está falando, e eu vi algumas discussões a respeito, e eu já sabia daquilo tudo, né? Essa coisa de você fazer uma engenharia para viciar a pessoa para abrir o celular toda hora. Aquela coisa. Você acha que as sugestões do YouTube é para quê? É para você manter a pessoa dentro do YouTube. É por isso que o canal que consegue manter a pessoa por mais tempo assistindo, ele é premiado. Ele recebe mais, o vídeo dele é mais mostrado para outras pessoas, tá? Ele notifica mais, uma percentagem maior dos assinantes do canal, etc. e tal. Então todas as redes são programadas para fazerem isso. Eles premiam aquele criador de conteúdo que consegue segurar mais a pessoa dentro da plataforma. Então a gente sabe que se a gente bota um link ali para alguma coisa fora, a plataforma já não vai indicar tanto assim o seu vídeo, certo? No caso, no YouTube da vida. Então tem essas coisas aí, gente. Celular, rede social é complicado. A gente não vai viver sem. Eu acho que você deve fazer um uso mais racional possível, mas eu também não vou ser aquela pessoa que vai dizer não usem celular, porque é impossível.